pessoal, paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês. Estamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 10. Que Deus possa abençoar e alimentar o seu coração. Amém? Vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos por tua grande bondade. Obrigado pela tua palavra santa e poderosa. Que sejamos alimentados por ela e orientados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você para você não se atrasar na leitura, atualize a sua leitura, esteja atento, envie para os seus amigos, tá? Não deixe de enviar para os seus amigos, coloque no e-mail dele, coloque no WhatsApp dele, mande o link para ele, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos aprender a palavra de Deus, meditar, ler e o Espírito Santo vai nos orientar. Vamos lá? Marcos capítulo 10. Partindo dali, Jesus foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele, como era de costume, e passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se da sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que lhe ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que o homem uniu, não o separe o homem. Eles queriam ali, Senhor, eu posso abandonar minha mulher por qualquer motivo? Ele falou: o que está escrito na lei? Moisés falou que eu posso dar carta de divórcio para minha mulher. Ele falou: mas Moisés abriu essa concessão na lei por causa do coração duro de vocês. Aí Jesus disse: o homem deixará a casa do pai, da mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Observe que Jesus traz uma sequência aqui de coisas, tá? E aqui ele não está falando... Aqui a maioria das pessoas aqui faz ao contrário, né? Ela conhece alguém, se torna uma só carne, não é? Depois vai deixar a casa do pai e da mãe. Mais tarde, quando estava em casa, uma vez mais, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhe explicou: todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa, se por qualquer motivo. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois dele é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. A simplicidade, a facilidade de perdão que uma criança tem, né? de relevar as coisas. E a simplicidade de pureza de coração para receber o reino de Deus. Em seguida abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Porque na adolescência, aos 12 anos, eles faziam bar mitzvah, onde eles já tinham aprendido toda a Torá, toda a lei eles já tinham de cor. Mestre, isso eu já tenho de cor, já tenho aprendido. Então Jesus o olhou com a compaixão e lhe revelou: contudo te falta o mais importante. Vai e vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu e lhes afirmou: filhos, entrar no reino de Deus é, de fato, muito difícil. É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram ainda mais assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia, não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. O homem não tem poder de se salvar, nenhum. Então, quando Jesus fala para o homem é impossível, porque ninguém tem condição de salvar-se. Mas para Deus, Ele pode salvar a todos, inclusive os ricos também. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós abandonamos tudo para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim, do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e prosperidades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Aqui Jesus encaixa uma bênção aqui também como perseguição, porque há uma ruptura, há uma cisão aí. Você rompe quando você não é entendido pelo evangelho que você abraça pela sua família. Acontece uma ruptura e acontece perseguições. E Jesus disse: e aquele que sofre perseguições porque abraçou o evangelho, ainda que seja pela família, ele receberá 100 vezes nessa vida e ainda a vida eterna no mundo futuro. Todavia, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue na mão dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Foi então que Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. Eles indagou Jesus: que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aqui em Mateus nós vemos que esse episódio, Mateus já conta um detalhe maior, que foi a mãe deles que veio fazer esse pedido para Jesus. Ponderou-lhes Jesus: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhe revelou: sim, realmente bebereis o cálice que eu bebo e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E o que ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vocês estão querendo ser primeiros? Vocês estão querendo ser maiores? Vocês estão indignados porque eles fizeram o pedido? E vocês dois que estão pedindo isso, por que vocês querem sentar um à direita e outro à esquerda? Vocês querem se destacar?
Aí no meio dos governantes isso é natural, mas não é aqui. Aqui entre nós, não. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, o mestre te chama. Jogando sua capa para o lado e de um salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Como é bom a gente ir ao encontro de Jesus quando ele chama. A gente vai de um pulo só, de um salto só. Indagou-lhe Jesus: que quereis que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Aquele homem não perdeu a oportunidade de gritar, indignou todos os que estavam ao seu lado, gritou pelo nome de Jesus até que ele parou para atendê-lo, chamou, conversou com ele e disse: você quer o que, meu filho? Ele disse: eu quero enxergar, Senhor, é isso que eu quero é ver. E Jesus falou: seja feito conforme a tua fé te salvou. E aí ele começou a enxergar no mesmo instante e passou a seguir Jesus. Que você não perca a oportunidade em nenhum momento de ler as Escrituras, de buscar a Deus, de meditar na palavra, de orar, de jejuar. Nenhum momento sequer. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Porque vai chegar momento de tantas particularidades que você terá com o Senhor, em que Ele te chamará só para si, para te contar coisas que a ninguém mais Ele fala, apenas a você. Coisas que diz respeito a você e ao seu coração. Aproveite essa oportunidade para partilhar da sua vida, da sua intimidade com Deus. Peça a coisa certa, peça bem e Ele te concederá. Que Deus abençoe, a gente se vê amanhã. Forte abraço.